CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, os ouvintes da CBN. Olha, Gilberto, hoje volto a tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Dessa vez é do Josimar Nunes, que nos encaminhou uma pergunta sobre o sistema Android, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, Fernanda. O Josimar Nunes ligou pra gente aqui e perguntou que ameaças, ele falou que usava o sistema Android no seu smartphone e que ameaças ele poderia enfrentar usando esse sistema e como ele poderia se proteger. Obrigado, Josimar, aí, pela participação. O que acontece é que quando o Android era pouco utilizado, tinha poucos usuários, tinham poucas pessoas que faziam vírus, né? Poucos hackers que faziam vírus para Android. Mas agora, como ele é um sistema que é inclusive mais utilizado, né, no mundo para smartphone, então ele chamou bastante atenção e aí começa a aparecer vários ameaças, vários tipos de vírus para o Android. Que tipo de vírus que existem? Existem vários tipos, aqueles que conectam, que mandam mensagens em seu nome quando o seu smartphone está conectado. Tem alguns vírus que capturam o local onde você está, né? Ou seja, através do GPS ele pega o local onde você está e manda para o hacker nessa situação. Tem alguns vírus que capturam as suas informações pessoais. Então, vários tipos de vírus diferentes, né? Como é que a gente pode se proteger desse tipo de vírus hoje, Josimar? Primeiro, cuidado com os locais onde você faz download dos aplicativos. Não faz download de qualquer lugar que você encontrar um aplicativo interessante que você viu na internet. Você vai lá na internet mesmo, baixa e instala no seu smartphone. O ideal é que você use a loja autorizada de aplicativos do Android, que chama-se de Google Play. Então, ou seja, através do Google Play, inclusive tem um ícone no smartphone lá, específico dessa loja. Clica ali, procura nessa loja os aplicativos que você deseja, que esses aplicativos, apesar de não ser 100% seguro, mas são aplicativos que já passaram por um crivo de avaliação do próprio Google. Então você tem uma chance bem menor de encontrar informações ou aplicativos maliciosos, vírus, nessa loja. Então, baixe apenas os aplicativos do Google Play. Inclusive no smartphone, na parte de aplicativos, tem uma configuração que você desmarca, na verdade, dizendo que você só quer baixar aplicativos de fontes oficiais. Confiáveis. Confiáveis, exatamente. Então, isso melhora bastante a sua segurança. Outra coisa é você tomar cuidado também se você usa o seu smartphone para navegar na internet. Cuidado com os sites que você entra também, né? Porque tem vários sites que também, ao você fazer acesso ao site, ele instala no smartphone um vírus. Cuidado com os e-mails, se você lê e-mail do smartphone também, né? Principalmente a questão de anexos e links que estão no e-mail. Cuidado com mensagem de texto. Já existem hoje vírus que enviam mensagens de textos que tem algum tipo de endereço que leva você até um vírus em relação a isso. E cuidado com o Bluetooth, aquele tipo de rede para troca de arquivos entre smartphones, né? A pouca distância. O Bluetooth também pode ser uma fonte de infecção em relação a isso. E por último, se você usa também aquelas redes sem fio, Wi-Fi no seu smartphone, cuidado quando você estiver usando em redes públicas. Então, numa cafeteria, num hotel, no aeroporto, use e tenha use com moderação, vamos chamar assim, essas redes, porque elas também podem ser fontes de infecção de vírus para isso. Ok, Josimar, essas são as dicas, então, portanto, do nosso comentarista de tecnologia, de como você trabalhar com mais segurança usando o sistema Android. E ainda na área da segurança, né, Gilberto? Isso. O segundo trimestre de 2012, marcado por um aumento de quase 100% nos ataques de páginas falsas na internet. Exatamente, Fernanda. O CERT-BR, que é o organismo que administra a internet no Brasil, ele divulgou essa semana um relatório que afirma que o número de notificações de páginas falsas, principalmente de instituições financeiras e de comércio eletrônico, praticamente dobrou. Então, ou seja, o que a gente está encontrando é pessoas que têm uma quantidade muito grande de páginas falsas na internet. Gilberto Sodré, falando sobre os ataques através de páginas falsas na internet. Nesse último trimestre, expectativa aí de crescimento de quase 100%. Muito, hein? Muito. Então, você veja que os hackers estão preferindo essa forma de ataque, uma forma simples, uma forma fácil de enganar os usuários da internet, fazendo o quê? Páginas que são bem parecidas com as páginas dos bancos, e fazendo com que o usuário chegue até elas. E aí ele digita a conta e a senha, e aí o hacker sabe qual é a senha, né? E consegue fazer saques, transferências de documentos ou de valores entre contas. Então, muito cuidado, sim, a sugestão é muito cuidado com o site do banco que você acessa, não use links, não clique em links, digite você mesmo no endereço lá em cima, o endereço do banco, www.endereçoseubanco.com.br, porque aí você vai minimizar a chance de cair numa página falsa como essa e ser enganado por um cracker, por exemplo, para isso aí, né? Legal.
Vamos falar do fato da semana, Fernanda? Isso, então, bom. Primeiro, o fato da semana, finalmente a Anatel se manifestou, viu? Finalmente ela fez alguma coisa em defesa dos seus usuários. O que aconteceu? Que na última quarta-feira, dia 18, ela lançou uma medida cautelar que impede, a partir de segunda-feira, agora, dia 23, que as operadoras Oi, TIM e Claro passem a vender planos novos, né, contas novas, números novos de telefone para alguns locais no Brasil. Aqui no Espírito Santo a regra vale só para TIM. Para TIM, exatamente. Já há um recurso judicial da TIM, a gente está acompanhando o caso aqui bem de perto, né? E inclusive na próxima segunda-feira, que é de fato o início, né, da proibição, a gente desdobra, é claro, aqui no CBN Vitória, né? Lógico, exatamente. Então, ou seja, finalmente a Anatel, né, fico feliz que a Anatel tenha finalmente se manifestado em defesa dos usuários e a Anatel entendeu, né, finalmente que as operadoras, essa questão de multas e coisas, não resolve o problema. Se ela quer realmente que as operadoras se mexam, ela tem que fazer ações como essa em situação em relação a isso, tanto que ontem mesmo a medida cautelar saiu na quarta-feira. Na quinta-feira, a Claro já tinha reunião marcada com os diretores da Anatel para começar a discutir o plano de investimentos, que é um dos motivos e exigências para retornar a venda dos planos novos, né, para aquelas cidades. Então, muito bom, acho que foi uma ação bastante acertada da Anatel. Agora, há muita crítica, né, e eu venho acompanhando assim, as participações na rede, de que demorou a agir. Com certeza absoluta. A decisão é acertada, mas demorou a agir. Muito. A gente já falou sobre isso aqui, demorou a agir porque não tem capacidade de fiscalizar. Exatamente. Aquilo que prevê a lei. Exatamente. Né? A gente já falou aqui várias vezes aqui sobre a paralisia que a Anatel tinha em relação a esse tipo de problema. E não é só em relação às operadoras de telefonia celular, não. A gente tem dos provedores de internet também, que ela também tem que fiscalizar em relação a essa situação de call center, chamado, cancelamento, problemas, um monte de coisa. Então, finalmente a Anatel, pelo menos, deu sinal de vida e começou a agir em defesa dos consumidores, dos usuários. Isso que é o mais importante. Né? Já que ela é uma agência reguladora, vamos regular, né? Tem que regular, né? Tem que regular, exatamente. Tem que regular. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, outra notícia também que as lojas no Brasil começaram a vender o famoso iPad brasileiro, né? Essa é a boa notícia. A má notícia é que os preços não caíram, né? Ou seja, lembra que a gente colocou aqui, até comentou aqui no CBN a Tecnologia, que daquele desconto de 15% no imposto, que poderia cair, né, até 15% ou 20% do valor do iPad, pois isso não aconteceu. O iPad brasileiro, montado no Brasil pela Foxconn, começou a chegar às lojas, tem várias lojas no Brasil que já estão vendendo o iPad. Inclusive, como é que você localiza? Ou sabe que o iPad é nacional? No número de série, as últimas duas letras é BR, né? Tem o número BR. Os iPads estrangeiros vêm com a letra BZ no final do número de série. Os BR são fabricados no Brasil. E, infelizmente, os valores são os mesmos valores dos iPads internacionais, né? E a posição da Apple é que o custo do Brasil é muito alto, né? Não era só questão de imposto, tinha uma questão de logística, transporte, né? E você foi descobrir isso depois? Exatamente, né? Infelizmente, né, a má notícia é que o preço é o mesmo, não ganhamos nada em relação a isso, né? Então vamos esperar que, pelo menos a concorrência melhore esses preços e os preços caiam também. Ô, Gilberto, o que é engraçado é que a promessa era de que, fabricado no Brasil, né, a partir do segundo semestre, ia ser mais em conta, as pessoas iam ter acesso à tecnologia mais barata e de qualidade, né? Tudo promessa, né? Se a PEC da mentira estivesse valendo para esses aí também, né? Exatamente, viu? Exatamente. Então, infelizmente, os preços são os mesmos. Vamos agora torcer para que pelo menos a concorrência faça com que o preço caia, né, em relação a isso. Né? Muito bem. Né? Bom, nós temos também a agenda da semana, não é isso? A agenda da semana, a semana que vem acontece em Las Vegas, do dia 26 ao dia 29, a DEFCON, é o maior congresso de hackers e crackers do mundo, que acontece lá em Las Vegas, né? São esperados 12 mil pessoas no congresso, né? No Hotel Rio, lá, e a gente vai lá conferir, né? O que vai acontecer de novidade nesse congresso, né? E prometo que na volta trago as novidades que foram comentadas lá no congresso lá sobre isso. Vamos ver o que tem de novidade lá nesse mundo aí da segurança da informação lá nos Estados Unidos. Bom, só para finalizar, acabou de chegar uma participação, né, pelo Twitter, Patrícia. O que diz o ouvinte aí? O Marcelo Split está perguntando ao Gilberto se com o advento do iTunes, ele acha possível a mudança de comportamento do internauta brasileiro quanto à pirataria.
É possível, Marcelo. Obrigado pela participação. É possível sim, porque os preços são bem mais em conta do que você comprar aplicativos ou comprar músicas e filmes via internet. É possível sim. Agora, a gente precisa também de uma grande campanha de conscientização do usuário contra o software pirata, né? Contra o software copiado, né? E essa é uma situação importante. E aí, se a desculpa que o usuário tinha de não usar o software oficial era o preço, com a iTunes isso acaba reduzindo bastante. Então, acho que é importante, uma iniciativa interessante para a redução da pirataria, mas não sei se imediatamente vai resolver o problema. Acho que ele vai ter um tempo aí de conscientização também do usuário nacional. É isso aí. Bom, qualquer dúvida, sugestão, pergunta para o Gilberto Sodré, você pode participar conosco pelo telefone do ouvinte 3223-5911, pelo e-mail do programa, que é o cbnvitoria@redegazeta.com.br, pelo Twitter, endereço twitter.com/cbnvitoria, e, é claro, para o e-mail direto do Gilberto, que é o cbntecnologia@gmail.com. Tudo que o Gilberto disse hoje, daqui a pouquinho, está na nossa página na internet e também nos blogs. Exatamente, está lá no meu blog, no gilberto.sodré.com.br e também no Twitter, no @Gilberto Sodré. Então tem vários canais aí de você acompanhar o CBN Tecnologia, mandar suas sugestões, suas perguntas. Vai ser um prazer responder aqui ao vivo no ar. Combinado, então. Ok, Fernando, um grande abraço a você, aos nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira.